Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula, então. Hoje é dia 20 de maio de 2020, quarta-feira, né? Aula de língua portuguesa e aula de geografia. Presta atenção numa coisa. Nossa aula de geografia hoje vai ter, em média, 20 minutos. Pode ser que passe uns 2, 3 minutos, até 5, mas não muito mais que isso. E a nossa aula de geografia, uns 10 minutos. Pessoal, é só isso que vocês têm que ficar em cima do livro, em cima das atividades. Nada além disso. Pais, responsáveis, crianças. As crianças têm que fazer as atividades sozinhas. Porque são atividades desafiadoras, porém, atividades que são possíveis das crianças realizarem sozinhas, tá? Então, coloquem elas para fazer, digam tudo o que tem que ser feito, coloquem o áudio para elas ouvirem, porque eu vou explicar tudo muito direitinho, muito detalhado. E depois, quando elas terminarem, que deve ser em torno de 20 minutos, 25 minutos, corrijam. Não deram conta de fazer alguma coisa? Explique novamente, eu volto o áudio, onde eu estarei explicando. Se não, mesmo assim não conseguir, pode deixar. Aí me manda que eu volto a explicar para a criança, ok? Gente, mas as crianças precisam fazer as atividades sozinhas. Eles têm que ser independentes, tá? Eles têm que ter autonomia. E crianças, quero só verem sem dar trabalho aos pais, ok? Porque senão eu vou estar conversando com a dona Carla, tá? Bom, hoje nós vamos retomar o assunto do texto teatral que nós estávamos vendo lá na apostila, no Aprende Brasil, na última unidade, né? Só que lá usava um texto que era também uma fábula. Que é mesmo uma fábula? É uma história que contém um ensinamento, né? Aqui vai usar uma outra história que eu vou ler com vocês, tá? Então vamos lá, esse aqui, ó, texto teatral. Então, nesta unidade você vai ler e interpretar texto teatral, identificar marcadores de fala dos personagens, você vai identificar onde o narrador fala, onde o personagem tal fala, ok? Bom, por enquanto é isso. E depois nós vamos também ver a sílaba átona, que é a sílaba forte e a sílaba fraca das palavras, ok? Mais lá pra frente. E rever também alguns sinais de pontuação. Encenar, por enquanto, não será possível, né? Porque não podemos ficar em aglomeração. Bom, vamos lá. Deixa eu retomar aqui um pouquinho. Só um minutinho. Bom, tem aqui, né, essa página, que é a página 235. Então, página 234 e página 235. Agora, nós vamos para a página 236. Então, tem lá, no início da página. Não esqueçam de colocar data em todas as páginas trabalhadas, ok? Então, na página 236, para iniciar. Você tem vontade de atuar em uma peça teatral? Como seria essa experiência? Muitas coisas podem acontecer em uma peça teatral. Até a noite pode desaparecer. Você já imaginou viver sem as noites? Ai, credo, não? Tão gostoso dormir, né? Acompanhe a leitura da professora para saber mais detalhes. Preste atenção na indicação de cada fala. Gente, faça agora a leitura digital. Acompanha comigo fazendo a leitura digital com o dedinho, com o lápis ou com a régua, ok? E nesse momento vocês não precisam de ninguém perto de vocês. Isso dá para fazer perfeitamente sozinho, tá? Prestando muita atenção na leitura. Então vamos lá. O jacaré que comeu à noite. Nessa história vai ter a narradora, tá? Que no caso sou eu, e vai ter os personagens: o empregado, o jacaré, o macaco, o jabuti, o tamanduá, a anta e o sapo, ok? Então, narrador e personagens. Eu não vou ler narrador, jacaré, narradora. Eu não vou fazer isso, mas vocês vão acompanhando aí para vocês saberem quem é que está falando. Como se
e vão imaginando como seria a peça teatral, ok? Então vamos lá. O jacaré que comeu à noite. Era uma vez um jacaré mandão. Quando os empregados vinham trazer as coisas que ele tinha pedido, dá licença, seu jacaré, só se limpar o pé. E era uma vez também uma floresta, a floresta onde morava o jacaré. Tinha bicho de tudo quanto é tipo. Tinha macaco, jabuti, sapo, orangotango, tamanduá, bicho preguiça e anta. Vira e mexe acontecia alguma festa na floresta. Os bichos sempre achavam algum motivo para comemorar. Um belo dia estava acontecendo uma dessas festas justamente para comemorar a volta do sol, que tinha ficado escondido quase uma semana por causa da chuva. A bicharada estava numa animação de dar gosto, quando, de repente, uai, o sol sumiu. Cadê o sol? Nossa, que escuridão! Acenda uma vela, sapo. Não está dando para enxergar nada. Será o fim do mundo, tamanduá? Não, não é nada disso, minha gente. Eu vi o jacaré nhact, comendo o sol. Eu vi. Próxima página agora. Continuando. Era a anta que havia chegado esbaforida com a notícia, e a bicharada resolveu se reunir para falar com o jacaré. Foram que foram tropeçando, um segurando o outro, mas chegaram. O jacaré: que negócio é esse de você comer o sol e deixar a gente nesta escuridão? Ué, me deu vontade, ora essa. E agora o sol é meu. Macaco: não adianta pedir de volta, que eu não dou não. E encerrou a conversa. Os bichos ainda tentaram insistir, mas não adiantou. Voltaram para casa, desanimados da vida, e já estavam quase dormindo quando... Uai! O que será isso, minha gente? De novo, tropeçando nos próprios pés, ofegando, cansada, passava a anta com a nova notícia. Foi ele outra vez. Eu vi o jacaré cuspindo o sol. Depois ele chorava de dor, coitado. Coitado nada. Quem manda ficar engolindo tudo que vê? Vamos ver se agora ele para com essa mania. Peraí, tamanduá, peraí. O que está acontecendo hoje? Meu Deus, parece até que a noite também está indo embora. Está ficando claro, rapaz. Olha só. Pois não é de ver que a noite virou dia mesmo? A bicharada estava pasmada, assustada. Os que já estavam dormindo acordaram com a luz forte do sol que apareceu. E os que estavam ainda acordados não puderam mais dormir. De repente... Foi ele, eu vi! Foi o jacaré outra vez. Ele resolveu comer à noite também. Era a anta, que chegava com o coração na boca, mal podendo respirar. Ah, essa não. O jacaré não pode fazer isso com a gente. O macaco estava furioso. Chamou a bicharada e foram todos falar com o jacaré. Ô, jacaré, que negócio é esse de agora você comer à noite e deixar a gente neste sol, hein? Assim ninguém vai conseguir dormir, ô rapaz. Não quero nem saber. Agora a noite é minha, só minha. E assunto encerrado. Próxima página, vamos lá? E lá se foi a bicharada toda danada da vida. Ó, jacaré, que negócio é esse de ficar com a noite que vai e volta com você, hein? Não queremos, é a noite verdadeira. Não adianta, macaco. Por quê? Essa noite eu não dou, não. Foi o que eu engoli. Agora é minha, só minha, e assunto encerrado. Os bichos não sabiam mais o que fazer.
Quando o jacaré dizia assunto encerrado, era assunto encerrado mesmo. Não adiantava insistir. Mas o jabuti, calmo como sempre, pensava. Tive uma ideia, pessoal, e acho que vai dar certo. Vamos fazer o seguinte: quando o jacaré for descansar, depois do almoço, a gente chega perto e começa a cantar uma canção de ninar. O jacaré está com tanta noite dentro dele que num instante vai pegar no sono. Aí a gente tira a noite da sua barriga. Pode ser que dê certo. Pelo sim, pelo não, não custava tentar. Logo depois do almoço, pertinho do rio, boi, 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 boi da cara preta, pegue esta menina que tem medo de careta. Enquanto os outros cantavam, o macaco estava de guarda para avisar que o jacaré pegasse no sono. De repente, pronto, pessoal, ele já está até roncando. E de boca aberta, eu até pude ver um pedacinho da noite e um raio de lua querendo escapar. Espere, macaco, que foi? Eu acho melhor a gente deixar um pouquinho de noite dentro do jacaré, para ele não acordar de uma só vez. Você tem razão, Jabuti. Você tem razão. Mas vamos lá, pessoal. Todo mundo cantando bem baixinho, hein? E foi um puxa daqui, outro puxa dali, e era um bicho puxando o outro, e o outro puxando o outro que puxava a noite. De repente, o jacaré deu um bocejo. Uau! A bicharada toda parou de susto. O jacaré abriu um olho só. Próxima página. Demora mais para achar a página do que. Eu quero um golinho d'água. Foi uma correria para atender o pedido do jacaré. Em seguida, quem está aí? Silêncio profundo. Os bichos viraram estátuas. Somos nós, jacaré, somos donos da noite. Alívio geral. A resposta do jabuti tinha sido um verdadeiro achado. O jacaré continuava a dormir e os bichos continuavam a puxar a noite. Pronto! Olhem só que beleza de escuridão. Ai, que sono! Fala baixo, macaco. Por quê? E chega de puxar, anta. Vamos deixar esse restinho de noite na barriga do jacaré. E a noite foi para o céu e cobriu o mundo. Alguns bichos nem conseguiram voltar para casa, dormiram por ali mesmo. Outros foram embora cantando, mas sempre tinha algum bicho por perto do jacaré com um copo de água na mão. Quem está aí? Somos nós, jacaré. Somos o dono da noite. É, dizem que é por isso que o jacaré vive sempre dormindo, bebendo água até hoje. Oh, que noite tão bonita! Essa história é do Joel Rufino dos Santos, o jacaré que comeu a noite, tá? Continuando. Então, agora nós vamos lá para a página 240, ok? Aqui, ó. Tem aí em cima uma nota sobre o autor, falando, né, quem é Joel Rufino dos Santos. Ele nasceu no Rio de Janeiro. Quando criança, gostava de ouvir histórias que sua avó pernambucana lhe contava e lia tudo que caía em suas mãos. Formou-se em História, foi professor de literatura e um dos principais autores brasileiros de literatura infantil e juvenil. Viveu entre 1941 e 2015. Então, aí tá aí o livro, né? O Jacaré que Comeu a Noite. Bom, então agora, hoje, nós vamos fazer aqui a interpretação do texto, ok? Gente, olha, deu agora 14 minutos e é rapidinho fazer essa interpretação. Acredito que com mais 10 minutos vocês consigam terminar essa atividade se fizerem com bastante atenção. Não se esqueçam, toda resposta começa com letra maiúscula. Não pode esquecer de pingar os is, de cortar os t's, de acentuar as palavras, de pingar o j minúsculo, ok? Então vamos lá. Interpretação do texto. Atividade oral e coletiva. Coletiva, no caso de vocês, será aí com a família, né?
O texto teatral é escrito para ser encenado, isto é, uma história apresentada por meio de falas, gestos, movimentos e expressões dos atores. O texto teatral é construído principalmente pelo diálogo. O que é mesmo o diálogo? É a conversa entre os personagens, né? Bom, e aí tem a pergunta 1. Qual é o fato principal ou o assunto da história? Qual que é o assunto principal dessa história? Ah, resposta completa. O assunto principal dessa história é o rato que engoliu a noite, né? Não? Ah, não. Ah, é verdade, é o jacaré que engoliu a noite. Ok? 2. Onde aconteceram os fatos? Só respondo. Em qual lugar? 3. Por que esse fato causou preocupação a todos? Por quê? 4. Qual foi o plano para resolver o problema? 5. Além da narradora, quantos personagens há nesse texto? Então, volta lá no texto e conta. 6. Como é possível saber qual é a fala de cada personagem? Lá no texto está muito fácil, né? O que, que tem na frente de cada parágrafo, de cada fala de personagem? O que, que tem na frente? 7. Que personagem? A. É calmo e pensa muito. B. É mais inquieto, furioso e comanda todos. C. Traz as últimas notícias. D. É mandão e se acha o dono do mundo. Nossa, não me lembro disso tudo só pela leitura da professora. O que é que tem que fazer então, gente? Retomar a leitura do texto, ok? 8. Quem teve a ideia para resolver o problema de todos? 9. Por que os animais deixaram um pouco da noite dentro do jacaré? E 10. A história apresenta uma explicação mágica para o fato de o jacaré viver sempre dormindo. Que explicação é essa? Por que, que ele dorme? O que, que ficou dentro dele ainda? Ah, gente, olha, o espaço aí no livro é pouco, mas dá para responder, viu? Não precisa fazer linha nada, pode responder embaixo de cada pergunta, ou se preferir, vai lá no caderno, livro ápice, página tal, pergunta 1, 2 e responde. Mas dá para fazer aqui no livro mesmo. Bom, agora, hora de organizar o que estudamos. Vamos lá? Aqui, na página. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Página 241. Hora de organizar o que estudamos. Texto teatral. O que é o texto teatral, então? Vai lendo aí comigo, ó. É um texto escrito para ser encenado. Olha só. A intenção: contar uma história para encenação, que tem linguagem, fala, gestos e expressões dos atores e público, pessoas que se interessam por teatro, ok? Então, esse é o principal de um texto teatral. Bom, gente, nossa aula de língua portuguesa termina por aqui. Então, essas atividades, quem deve realizar? Ah, os alunos, exatamente. Então, vocês vão sentar, vão colocar o áudio para ouvir e vão responder. Dúvida em qualquer uma dessas perguntas, o que, que tem que fazer? Retomar o texto e ler. Só vou virar aqui a página do livro, fazer a leitura, tá? Ok? Olha só, gente, todas as atividades que têm desafio, mas são possíveis de serem realizadas sozinhos, tá? E eu quero que vocês façam isso, tenham responsabilidade e autonomia, certo? Ok, daqui a pouquinho, aula de geografia. Beijos!